Boa tarde a todos. O Sesc Memórias é um programa responsável por coletar, tratar e organizar a documentação referente à história do Sesc São Paulo. E o Sesc Memórias recebe vocês hoje para mais uma palestra dentro do seu ciclo de palestras e encontros Sesc Memórias. E, desta feita, trazemos hoje a doutora Eliana Signorelli, que ministrará a palestra sobre direitos autorais, principalmente na parte que concerne as obras visuais. A doutora Eliana é formada em Direito e Administração pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e mestre em Gestão em Organizações do Terceiro Setor. Foi consultora do Guia de Produção Cultural em 2003, 2004 e também agora em 2010. É responsável pela parte jurídica do SPFW e consultora de diversos projetos culturais. Após a palestra, faremos um pequeno intervalo e retornamos para as questões que serão feitas à palestrante. Muito obrigada, doutora, pela presença. Obrigada a vocês. Bom, boa tarde. Acho que a Dulce já meio que falou um pouco sobre a minha trajetória. Eu só quero acrescentar que a gente tem um escritório de assessoria jurídica há 20 anos e nosso foco sempre foi consultoria e é na área do entretenimento e da cultura. Com isso, não tem muito como a gente não lidar com o direito autoral, das mais diversas formas e nas mais diversas maneiras de expressão. Como a gente está aqui a convite do Sesc Memórias e vejo que a demanda é muito mais na parte digital e de fotografia, eu vou tentar focar mais nesse aspecto, mas na medida em que houver a necessidade, eu peço a vocês que nas perguntas a gente possa abrir ou ampliar isso um pouco mais. Eu não sei a formação de vocês, mas eu vou ser o mais didática possível, porque eu acredito que o direito autoral ele não é um direito visto pelos leigos de uma forma muito correta. E eu acho que quanto maior o conhecimento e a possibilidade da pessoa entender o que significa, mais fácil de negociar isso no dia a dia, né? Porque ele está muito, muito presente na parte de contratos, na parte de relações profissionais, diferente do que a gente chama do direito convencional, que sempre tem alguma demanda e uma solicitação sempre de uma intervenção do Poder Judiciário. O direito autoral é um pouco diferente, ele é muito mais entre partes, então a gente vê que ele passa muito pelo direito do consumidor, né? Tem uma legislação própria e eu acho importante a gente fazer aqui um histórico, assim, né? Do por que e como é que é visto o direito autoral. Na verdade, né, o direito autoral ele nasceu da censura. Nasceu da censura por quê? Porque sempre que a gente teve governantes ditadores, os opositores tinham que, de alguma maneira, arrumar formas de se expressar. Então, eles criavam panfletos, pinturas, e por aí existia uma comunicação, um código. Esse código, ele foi, de alguma maneira, sendo perpetuado no tempo, e isso nada mais era do que a própria liberdade de expressão. Então, a gente vê que começou essa liberdade de expressão de pensamento por conta da ditadura e da censura. E essa liberdade, ela começou a ser divulgada através de texto, de livro, de música, de artes plásticas. E a imprensa, de alguma forma, ajudava a reproduzir essa criação intelectual. Então, no fundo de quintal existiam os estêncios, que eram as formas que tinham de reproduzir os panfletos. As pinturas elas eram, de alguma maneira, expostas ou colocadas de boca em boca, e isso gerava, de alguma forma, o que a gente chama de criação intelectual. Essa criação intelectual, ela, apesar de ser uma coisa muito nova, ela começou a ter uma necessidade de ser fiscalizada. Por quê? Porque na medida em que essa criação intelectual era reproduzida, e naquela época ela já era reproduzida ou via impressa ou via sonora, né? Ou via a própria criação manual.
essa criação intelectual, ou essa forma de expressão, começou a criar nos autores, né, a grande dúvida e a grande necessidade de sobreviver. E, mais do que sobreviver, de mostrar ou de repercutir o pensamento. E daí a gente começa a ver o preâmbulo do direito autoral. Então, eu, enquanto criadora de uma ideia, defensora de uma política ou pintora de um quadro, eu tenho o direito de ter isso respeitado e de ter reconhecido o meu nome, ou como criador, ou como o primeiro a pensar ou agir daquela maneira. E nasceu aí a necessidade de um controle. Esse controle, na verdade, ele nasceu pelo lado moral. Então, quando eu lanço uma ideia de que eu sou contra a ditadura e eu faço isso proliferar, ou eu coloco que eu sou contra a religião católica e quero que todos saibam que eu tenho essa ideia, eu preciso que essa minha autoria seja respeitada. Então, esse controle começou pelo aspecto moral e também tinha um foco na idoneidade do conteúdo da obra do artista. Bom, naquele momento, a ideia era proteger a criação e a própria filosofia. Continuando um pouco, a gente vê que o autor, que já não tinha só essa necessidade de proteger a sua criação pelo aspecto, vamos colocar já em termos jurídicos, moral, ele começou a perceber que ele também tinha ali um aspecto patrimonial, ou seja, daquela obra ou daquela criação, não bastava ele ter a titularidade ou o reconhecimento da paternidade daquele objeto ou daquela ideia. Eu uso a palavra ideia aqui muito mais amplamente e não juridicamente, porque ideia no mundo jurídico não permite o registro como direito autoral. Tá? Então vamos colocar a criação, que eu acho que é até mais pertinente. E o autor, naquele momento, ele buscou um modelo para proteger a obra. A primeira dúvida, então, nasce aqui. O que é autor? Hoje a gente tem uma definição na lei de direito autoral muito clara. Autor é a pessoa física. Isso é muito importante definir, porque as pessoas ficam, às vezes, confusas quando se trata de personalidade jurídica. Ainda que a pessoa preste um serviço numa empresa farmacêutica, numa indústria de cosméticos, a criação é individual ou coletiva, mas ela é física, né? E aí é a pessoa física, a definição legal é a pessoa física que criou a obra literária, artística ou científica. Isso é o artigo 11 da Lei de Direito Autoral, que é a lei que vigora no nosso país. Essa proteção legal que é concedida a essas pessoas físicas, elas são estendidas à pessoa jurídica conforme estabelecido em lei. Ou seja, na medida em que eu tenho um funcionário que trabalha na minha empresa de cosmético e ele é autor de uma nova base ou ele é autor de um novo produto, toda essa criação dele, de alguma forma, foi fomentada pelos instrumentos que a minha empresa disponibilizou. Então, ele tem o direito moral de ter o nome dele preservado como autor, e eu, enquanto empresa fomentadora dos recursos, tenho o direito patrimonial. Ele também pode ter um direito autoral patrimonial e vai depender muito de um acordo ou de uma convenção, nesse caso de trabalho entre partes. Bom, propriedade intelectual, na verdade, é o ramo do direito que vai tutelar os bens intelectuais, ou seja, aqueles que são frutos da criação do espírito. E aqui a gente divide a propriedade intelectual em dois ramos: o direito industrial, propriedade industrial, e o direito autoral. Propriedade industrial é muito mais fácil da gente perceber, discutir e até no dia a dia administrar, porque o próprio nome já demanda um entendimento. O que é propriedade industrial? É tudo que envolve invenção, marca, desenho ou modelo industrial.
A Constituição Federal regulamenta e existe uma legislação própria, que é a Lei 9.279 de 96. A marca e a patente, elas são, na verdade, eu diria para vocês, o mais difundido. Então, a marca Coca-Cola, a marca Nike, todo mundo tem essa noção de que aquela marca existe, de que aquela marca não pode ser copiada e de que ela representa uma empresa por trás dela que detém os direitos patrimoniais de uso, de gozo daquela bendita marca chamada Nike ou Coca-Cola. Então, a marca, ela não é difícil de você entender, que quando você olha para a Nike, você sabe que se você fizer alguma coisa com aquele símbolo ou com aquele desenho, não está correto. Não precisa de muita compreensão para você saber que aquilo não lhe pertence e que, portanto, você não pode usar. Diferente um pouquinho do direito autoral. Então, quando a gente fala de propriedade industrial, quem regulamenta toda a legislação é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem faz toda essa parte de registro. A propriedade industrial, diferente da propriedade intelectual, ela pressupõe a necessidade do registro. Aí começa a primeira diferença básica. A propriedade industrial, ela tem como interesse maior proibir ou inibir alguém de usar uma marca sem licença ou sem direito. A propriedade industrial, ela é muito clara. Você não consegue usar um produto ou uma marca e difundir isso se você não tiver a garantia do registro, com todas as formalidades. Diferente do direito autoral. O direito autoral e a propriedade autoral não pressupõem nenhum registro. Quando eu crio um copo e dou a ele toda uma característica própria e dou a ele todo um tratamento como se fosse uma obra de arte e não usando ele como copo para a finalidade de portar algum tipo de líquido, mudo isso e falo que isso é uma criação artística, eu não preciso registrar isso. Eu não tenho nada, nem nenhum tipo de obrigação. A autoria pressupõe essa independência. Então, a criação no direito de autor de uma fotografia, de uma tela, de uma escultura, ela não depende de nenhum registro para ser regulamentada ou para ser respeitada como direito autoral. Diferente da propriedade industrial. Os direitos de autor, então agora entrando no campo mesmo do nosso objeto aqui, são os direitos que os criadores intelectuais têm em relação às suas obras. Esses direitos possuem naturezas distintas, o direito patrimonial e o direito moral. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Os direitos de autor são considerados exclusivos dos criadores, cabendo ao criador a decisão de sua obra. E o direito de autor, ele é regulamentado, antes de mais nada, pelo artigo 5º da Constituição Federal e pela lei esparsa, que é a Lei do Direito Autoral 9.610 de 98. O artigo 5º da Constituição fala exatamente o seguinte: ao autor é conferido o direito exclusivo de utilizar, publicar, reproduzir sua obra literária, artística, científica e de comunicação, sendo que tal direito exclusivo é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Por aqui a gente vê que a própria Constituição já deixa claro todas as regras. A lei que veio logo na sequência, que é a lei que determina maiores regras do direito autoral, ela vem em complemento ao que a Constituição coloca, ou seja, a Constituição deixa claro que o autor tem o direito de disponibilizar a obra como ele quiser, quando ele quiser e para quem ele quiser, e existe o direito de transmissão, que é inalienável aos herdeiros. Esse direito autoral, ele é dividido em dois aspectos, como eu falei agora há pouco, o aspecto patrimonial e o aspecto moral. Vamos tratar desse direito patrimonial, que eu acho que esse é o que mais interessa no dia a dia para todas as pessoas. O direito patrimonial, ele diz respeito às diversas formas de exploração econômica da obra,
como a gravação, a reprodução em exemplares, a adaptação para outro tipo de obra, ou seja, toda e qualquer forma de utilização visando a exploração econômica da obra. Quando a gente fala em econômica aqui, vocês precisam entender que não necessariamente visa lucro. É muito importante deixar claro que muitas vezes eu, como autora de uma fotografia, posso não ceder esta fotografia para o SESC, ainda sabendo que o SESC não tem nenhum interesse de lucratividade na minha criação, mas tão só de difundir o conteúdo ou de difundir o meu trabalho, porque eu sou soberana na minha vontade. E a minha vontade em ceder é que essa cessão ou que esse empréstimo dessa obra tenha um valor. Mas aí entra aquela discussão, puxa, mas a cessão ou empréstimo de uma obra, quando para uma entidade sem fins lucrativos, ou quando para um uso didático, ou quando para um uso de difusão, para outras finalidades, até mesmo finalidades sociais, será que não deveria ser, da parte do autor, gratuito? Vejam bem. O autor, ele é soberano na criação. Cabe a ele decidir se ele vai disponibilizar ou não, a forma que ele vai disponibilizar. Então, o direito patrimonial, ele não só reflete na questão econômica, no que diz respeito à moeda. Tem que ficar claro para vocês que não existe, na parte legal, nenhum tipo de... Eu diria para vocês que não existe, na parte legal, nenhum tipo de consciência moral que faça com que um autor disponibilize a obra dele para A ou para B, porque A está fazendo um trabalho social e B está fazendo um trabalho lucrativo. Então, não adianta vocês pensarem, bom, mas por que não está cedendo se a gente vai fazer um trabalho com as crianças carentes e não é, por exemplo, com a Rede Globo? O autor tem esse direito, o autor tem essa prerrogativa de disponibilizar a obra de maneira que ele possa cobrar ou não. Então é importante entender que quando a gente fala de exploração econômica da obra, essa exploração, ela é um direito garantido ao autor pela legislação. Muitas vezes eu já tive clientes que foram no escritório, eu tenho um projeto que foi muito interessante. A Nestlé fez um projeto chamado Viagem Nestlé pela Literatura. Esse projeto consistia em criar cadernos didáticos junto com material visual e textos, né, de vários tipos de autores, músicas em forma de texto, só a parte da escrita e tudo mais. Mandava isso para as escolas públicas. Esse projeto era um projeto aprovado pela Lei Rouanet, portanto ele tinha incentivo cultural, e o objetivo era, de alguma maneira, ajudar as escolas públicas do país a ter um conteúdo e difundir mesmo a cultura. Um dos maiores músicos desse país se recusou a ceder um texto de uma música dele gratuitamente, porque a resposta que ele deu para o nosso escritório na época foi exatamente essa. A Nestlé não vai fazer boa ação com as criancinhas com o meu nome. Na época eu lembro que teve 2 ou 3 estagiários do escritório que ficaram bastante indignados com a postura. Porque os estagiários, assim como muitas pessoas, pensavam o seguinte, poxa, mas é um projeto sociocultural, é um projeto que vai, de alguma maneira, melhorar o ensino no país, por que não abraçar essa causa? Simplesmente porque ele, como autor, não acreditava ou não queria o nome dele ou não queria participar que não fosse gratuito. O valor que ele pretendeu receber era um valor muito, muito alto. Com isso, a curadora do projeto, que já tinha mandado imprimir todo o material, porque como ele é um músico muito conhecido e muito querido, era duvidoso que ele não fosse autorizar gratuitamente. E quando ele não só não autorizou gratuitamente, quando pediu um valor acima do que era possível ser pago ou imaginado, todo esse projeto teve que ser repensado em termos de conteúdo. Então é importante saber que toda vez que for lidar com o direito de alguém, ou com a obra,
ou com o uso de um bem que essa pessoa, por mais simpática ou por mais doce ou por mais famosa que seja, não comecem nenhum trabalho sem ter um documento assinado. A gente vai falar um pouco sobre como é que é esse documento e tudo mais, tá? Bom, o direito patrimonial, ele, como eu falei, ele é cedido. Ele pode ser cedido total ou parcialmente. E ele é protegido por um prazo estabelecido em lei e depois ele vira domínio público. Importante aqui a gente lembrar vocês o seguinte, que uma obra ela pode ter sido cedida para uma modalidade de utilização. E toda vez que essa obra for utilizada, esse novo titular tem que ser consultado. Então é o caso das gravadoras. Vamos dar um exemplo aqui. O músico, quando ele tem um contrato com uma gravadora, ele cede os direitos daquele fonograma ou, enfim, os direitos daquela master que tem 10, 12 fonogramas. A gravadora passa a ser a detentora daqueles direitos, o músico continua com o direito de uso, de nome e tudo, mas ela passa a ser a pessoa que a gente tem que consultar, não mais o músico. Isso é muito importante. O outro aspecto do direito é o direito moral. O direito moral, ele regulamenta o direito de autor com relação à obra como o direito do nome vinculado à criação. E mais do que tudo, é ele, autor, que não permite a modificação. Não é no direito patrimonial que a gente discute a questão de alteração da obra. É pelo aspecto do direito moral. A prerrogativa do autor, moralmente falando, é de ter a sua obra íntegra, única. E ele é vinculado à pessoa do autor, ou seja, quais são as maiores características do direito moral. O autor, pelo direito moral, ele tem o direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. É muito importante isso, porque às vezes as pessoas falam, mas eu tirei essa foto há 15 anos atrás. Nem dá para me reconhecer direito. Nem era loira, agora eu tô loira. Não importa. A qualquer tempo, a pessoa tem o direito de reivindicar essa autoria. Então, esse prazo ele não prescreve, com exceção do domínio público. Ele tem o direito de reconhecer a autoria da sua obra e, caso essa autoria não seja ligada a outro autor, a obra seja individual, ou houver alguma dúvida, somente judicialmente é que a gente vai poder discutir isso. Então, é aquela grande questão, muitas vezes, isso existe muito em literatura, né? Às vezes você tem uma editora que representa o autor na Europa e na América. Você tem outra. Então, você tem uma editora que representa aquele autor de livro só para a Europa e a editora que representa aquele autor de livro só para a América. Nesse caso, tem que ter muito cuidado. Porque essa editora que representa para a Europa, ela tem esse limite territorial. Então, quando você negocia o uso dessa obra, o direito de uso dessa obra, é para aquele limite territorial. Se houver ou se extrapolar o limite, você aí já está ferindo um direito. E não adianta, muitas vezes a gente ouve também no escritório a pessoa falar, mas isso eu não sabia, então eu estava de boa fé. Claro que a boa-fé é importante, mas no direito autoral a boa-fé não muda nada o aspecto do autor de não permitir o uso, tá? O autor também tem o direito de ter o seu nome, o seu pseudônimo ou o seu sinal indicado ou anunciado como sendo ele o autor na utilização da obra. É uma determinação legal. E aí o autor, a qualquer momento, pode reivindicar que qualquer publicação da obra contém o crédito da autoria. Com isso, o objetivo também é evitar o anonimato. O autor tem o direito de não usar o nome próprio, ele tem o direito de usar um apelido, um pseudônimo ou mesmo uma marca. Mas o anonimato, ele não é permitido na lei do direito autoral, porque ele não cria a primeira regra, que é o reconhecimento da obra como sendo de uma pessoa física e de uma pessoa única ou mais pessoas, mas precisa ser determinado e o anonimato é indeterminado nesse sentido. É muito comum vocês verem ilustradores não usando o nome. Isso é meio que, no mundo dos ilustradores, isso já está bem difundido. No mundo das histórias em quadrinhos a gente vê muito isso.
No mundo da literatura, propriamente dita, livro mais convencional, tirando os livros infantis, que tem até aquela coisa de ter nomes, às vezes, para levar a criança a comprar pelo nome do autor, no dia a dia a gente não tem muito esse uso. No cinema a gente tem um pouco isso, e isso é uma prerrogativa. A pessoa tem o direito de usar ou de criar uma marca ou um apelido. Cabe ao autor também o direito de tornar a obra inédita, ou seja, eu posso criar hoje uma grande tela, ou tirar uma fotografia, ou fazer um filme, guardar e não publicar, ou não mostrar para ninguém pelo tempo que for. Tá? Então, enquanto autora daquilo, cabe a mim a decisão de tornar aquilo público naquele momento que me interessar. A única exceção que a gente tem, que é a mais importante, são os assalariados, que são funcionários de empresas de todos os setores, que em função, claro que do contrato que ele tem de emprego, ele não pode proibir o empregador de divulgar a obra criada, porque com isso ele vai estar criando um prejuízo financeiro. Nesse sentido, o ineditismo da obra, ele é colocado de lado por uma questão comercial maior. Seja ela só a questão comercial no que diz respeito à lucratividade, seja ela a questão comercial no que diz respeito a uma necessidade da sociedade. Também cabe ao autor o direito moral de garantir a integridade da obra. A obra, uma vez criada, só o autor pode modificá-la se quiser. Então, essa integridade, ela, na verdade, ela é direito moral do autor. Qualquer tipo de alteração, diminuição, ou seja, qualquer ato que possa ameaçar ou modificar a obra, é violação do direito moral, não do direito patrimonial. E cabe, em todos esses casos, uma indenização, que aí é discutido em juízo e tudo. Cabe também ao autor o direito de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Só ele pode modificar a obra. Nem ao herdeiro é dada tal prerrogativa, ou seja, os herdeiros eles não têm o direito de, quando cederem um texto, modificarem esse texto, incluírem alguma coisa, mesmo que seja uma informação sobre o autor. A gente vê muito caso de herdeiros que às vezes colocam referências ou pequenos trechos pessoais, pensando que com isso vão incrementar a obra original e que com isso podem obter maior vantagem econômica. Isso, além de ilegal e de ser crime, não muda nada no que diz respeito à negociação do direito e não é permitido em hipótese alguma. O maior cuidado que a gente tem que ter são com textos mesmo, porque muitos textos, eles hoje, por conta de internet, tudo, eles são alterados. E os originais, muitas vezes perdidos no tempo ou desconhecidos, não são respeitados. A gente teve uma situação muito interessante em que o texto original era considerado plágio. Então, assim, foi uma briga na justiça, foi um tempo até que se provasse, conseguiu provar e a indenização não foi nada barata, né? Agora, a gente tem uma situação que quando o autor decide modificar a obra, se essa obra já foi publicada, por exemplo, a editora, o livro já foi publicado e o autor decidiu mudar o nome do livro, o título, perdão. Então, nesse caso, ele continua com esse direito, mas ele também tem a obrigação de indenizar a editora pelo custo que ela teve ou por todas as despesas de ter colocado em circulação já esse material, tá? Então, isso é importante. Bom, o direito do autor de modificar a obra não pode ser de forma alguma confundido com a possibilidade de realizar a obra derivada. A obra derivada não é a modificação da obra, mas é uma obra nova. O que é obra derivada? O jornal impresso e o jornal online, tá? Então, assim, a gente tem o texto que foi feito para o papel ou para o jornal que a gente compra na banca ou que recebe em casa, e o texto que foi, de alguma maneira, compilado para que possa ser lido no mesmo jornal via internet. Isso é uma obra derivada e que, portanto, aqui, ela, na verdade, passa a ser uma nova obra e o autor tem o direito de receber, aí é comercial, o valor ou não.
Também cabe exclusivamente ao autor o direito de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada. Ah, mas aí é arrependimento. Muitas vezes as pessoas falam, mas é arrependimento. Não é isso. Na verdade, muitas vezes o autor muda a vida dele. Ele muda a questão financeira, ele muda a questão política, ele muda a filosofia e a obra dele pode estar no entender dele, denegrindo a imagem dele ou comprometendo essa nova linha de atuação dele. Cabe a ele, nesse caso, só a ele pedir a retirada desse material de circulação. De novo aqui, é claro que ele vai ter que indenizar, né? No caso, quem colocou em circulação. E isso até pode ser uma barreira, né? Muitas vezes a gente vê livros que são escritos e que as pessoas às vezes se arrependem, ou materiais audiovisuais. Não foi nada barato para a Xuxa, com certeza, tirar de circulação todas as Playboys, assim como não foi nada barato ela pegar todos os filmes que ela fez, que não eram de interesse mais dela, que estivessem em circulação em razão da filosofia ou da postura nova que ela veio a ter. Assim como ela, a gente tem diversos outros exemplos. O autor tem este direito, mas para que esse direito possa ser exercido, ele também tem a obrigação de indenizar quem, de alguma maneira, acabou pactuando ou bancando essas despesas para que esse material estivesse em circulação naquela oportunidade. Existe essa possibilidade de ter exemplares únicos e raros. Fotografia é muito comum, né? Então, o autor da fotografia, muitas vezes, ele vê aquela fotografia que ele já não lembra mais que ele é o autor e ele quer guardar aquilo, mas aquilo já não lhe pertence, porque ele cedeu para outra entidade e aquilo está ou numa galeria, enfim, nos mais diversos locais. Nesse caso, o autor é único e ele detém o exclusivo direito de poder registrar esse material de novo. Então, ele pode tirar uma fotografia da fotografia, enfim, ou por audiovisual, fazer uma captação de imagem daquela fotografia, para que ele tenha a única finalidade de preservação da memória, do acervo pessoal dele. Bom, isso é importante falar que, nesse caso, não cabe ao detentor da obra a negativa em permitir que o autor faça esse ato de registrar para si mesmo. Mas o autor tem que tentar evitar ao máximo qualquer tipo de dano para esse atual detentor desse direito. E essa possibilidade de usar ou de tentar acessar esse exemplar único e raro, ela não é permitida aos herdeiros, ela só é ao autor. Então aí a gente começa a ter uma situação um pouco mais complicada, né? Que a gente sabe que hoje muitos herdeiros reivindicam obras que não são deles e reivindicam conhecer essas obras. Infelizmente esse direito não é deles. Eles podem sim, enquanto o tempo permitir, receber o direito patrimonial se foi negociado, mas eles não podem pegar e tentar usar ou tentar fazer disso um novo acervo, ainda que em memória do familiar ou coisa do gênero. Direito conexo. O direito conexo, na verdade, é um direito que a gente chama de secundário. Ele é o direito que nasce do intérprete da música, é o direito que nasce do autor que representa a cena, do músico que toca o violino, o piano, enfim. E dos produtores fonográficos, como também das empresas de radiodifusão, ou seja, daqueles que utilizam as obras para que elas sejam divulgadas ou que, na verdade, sejam difundidas. Não é o autor propriamente dito. E os direitos conexos também estão previstos na legislação. O que é importante a gente falar aqui para vocês de uma maneira bem clara, né? Que a lei do direito de autor, ela prevê uma modalidade de utilização e essa modalidade, ela independe das demais. O que quer dizer o seguinte, se o contrato for, por exemplo, de reprodução, não pode, de forma alguma, você olhar e falar, eu posso reproduzir essa obra. Mas eu vou traduzir, vou adaptar. Não cabe aqui essa ideia de que
já que eu vou reproduzir, eu vou adaptar ou eu vou traduzir. Não, o direito é específico. Então, nesse caso, se você não tratou na sua negociação da tradução, não pode. Se você não tratou na sua negociação da ampliação da foto ou da utilização em outro tipo de veículo, não pode. Isso é muito importante porque ele é restritivo. E isto também gera uma grande dúvida, porque às vezes a pessoa vai lá e pede para usar para uma finalidade. Com essa velocidade que a gente tem de meio de comunicação, o pessoal olha e fala, mas eu pedi para a internet. Mas eu vou pôr no celular, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma mídia, não é o mesmo procedimento. Ainda que um download possa ser feito da mesma maneira, um MMS possa ser considerado muito parecido com uma imagem de internet. O veículo internet diz respeito a um tipo de negociação. O veículo telefonia celular diz respeito a outra. É muito importante falar isso, porque hoje a gente tem uma velocidade de veículos e de maneiras e formas de reprodução. Se não foi contratado isso com o autor, não pode ser utilizado. O que não foi, de alguma maneira, previsto no contrato, não existe. Tem uma máxima no direito que a gente usa muito. O que não está no processo não existe no mundo jurídico. A mesma regra vale no contrato. Se no contrato não está específico para que não pode presumir. Bom, a lei de direito autoral, ela fala exatamente quais são as obras protegidas. Isso é muito bom para que não reste dúvida a ninguém e a pessoa possa, de alguma maneira, ter aqui um norteador. Então, o artigo 7º da Lei de Direito Autoral elenca aqui: texto de obra literária, artística ou científica, protegido. Conferência, alocuções, sermões ou outras obras da mesma natureza, protegido. Obras dramáticas e dramático-musicais. Obras coreográficas e pantomímicas cuja execução cênica se fixe por escrito ou por qualquer forma. Aqui o legislador colocou qualquer forma, que ele abre o primeiro precedente. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que uma obra cênica, ela não é só por escrito, ela vai ser encenada num teatro, ela vai ser transmitida num espaço aberto, ela pode ser captada em audiovisual. Então aqui, a lei é tão perfeita, e hoje a gente tem até uma discussão sobre a nova lei que está sendo pensada pelo Ministério da Cultura. Mas essa lei ela é tão perfeita que ela coloca aqui já qualquer forma, ela já amplia nesse caso. Composições musicais, tenham ou não letra. Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Obras fotográficas e produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza. Projetos, esboços e obras plásticas concernentes a geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Vale aqui fazer só um comentário, porque muitas vezes a gente pega essas revistas, né, de moda e mesmo de design, e muitas vezes tem a foto e não tem o crédito. Isso é muito comum. Não vale a pena para o autor ficar toda hora entrando com o processo. A nossa legislação aí, o nosso poder judiciário é muito demorado. Mas essa questão é muito séria. Muitas revistas hoje, com essa facilidade, enfim, de programas de computadores, elas baixam no próprio Google e elas usam essas imagens. Então é importante a gente colocar isso. Adaptação, tradução e outra transformação de obra original apresentada como criação intelectual nova. Programa de computador.
e o título, se for original e não se confundir com outro, de obra do mesmo gênero publicada anteriormente, também é protegido. Então, a gente tem um caso de um cliente nosso que ele fez um filme que tem o mesmo título de um outro filme. Não conseguiu terminar, mesmo tendo lei de incentivo e tudo, porque o título era o mesmo. E o título do outro filme já estava registrado e já era reconhecido. Então, às vezes as pessoas falam, puxa, mas tem vários livros com o mesmo nome. Não é bem assim. Prestem atenção. Às vezes existe uma pequena diferença. Bom, no que diz respeito às obras intelectuais, e aí a gente está falando das mais diversas formas de criação, como é que elas podem ser utilizadas? Vamos agora chegar no mundo prático, que é o que mais interessa para vocês aqui. Uma obra ela pode ser reproduzida total ou parcialmente. E aqui a gente até fala que o direito de reprodução hoje é o que está mais em pauta. Por quê? Porque a gente tem muitas e novas tecnologias. Então, vocês têm todas as utilizações possíveis e todas necessitam de autorização, de direito de reprodução para o novo suporte antes da obra ser disponibilizada ao público. Aqui eu faço um comentário que é assim, muito cuidado à disponibilização de obra na internet, porque ela não foge dessa regra. Tirando o Creative Commons, que hoje é muito usado, o Brasil já é parceiro, a Fundação Getúlio Vargas, e se alguém aqui tem dúvida ou desconhece, o Creative Commons, na verdade, é um instrumento que possibilita o licenciamento ou o uso da obra de forma ampla, desde que respeitadas as regras básicas, que seja dado crédito ao autor, que não seja alterado ou modificado. Mas esse autor, ele disponibiliza de maneira a não cobrar pelo direito de reprodução ou pelo direito de uso dessa obra. Nesse caso de reprodução total ou parcial, aqui, eu tenho que contar um pouco para vocês a experiência que a gente tem. Eu sou advogada na área da cultura e do entretenimento e nos últimos 10 anos, 10, 13 anos, eu vi mudar muito o mundo da moda. Meu maior foco hoje é a moda, eu dou assessoria para os maiores eventos de moda do Brasil. Quando começou o primeiro evento, que era o Morumbi Fashion, ninguém pensava em imagem, as modelos principalmente, né? Os cabeleireiros, camareiras, enfim. Mas a gente que já cuidava de direito autoral e já entendia o direito autoral como uma coisa bastante interessante, a gente tomou todos os cuidados desde o início de sempre pegar a autorização de todas as pessoas que trabalhavam no evento. O evento cresceu e ele foi para a televisão através do GNT e através de outros canais. Os canais que vão fazer a cobertura do evento sob o aspecto da imprensa propriamente dito, eles caem pela lei da imprensa, que é o direito jornalístico, que é a informação. Mas os canais que usam isso como conteúdo, e vocês sabem, né, porque a gente tem acompanhado aí a televisão, ela está 24 horas por dia, existem vários canais cada vez mais precisando de conteúdo que é alterado, pirateado, modificado, enfim, no mundo todo, não é no Brasil não, gente. E a gente via que, assim, quando começou os canais de TV começaram a captar as imagens dos desfiles para levar ao ar, teve muita gente que falava assim, mas eu tenho meu direito autoral, porque eu estou passando na televisão a minha imagem, e como é que é? E tinha esquecido que tinha assinado um documento cedendo esses direitos. Por quê? A gente tomou o cuidado de que essa sessão ela fosse possibilitada de ser estendida a terceiro. Então, as pessoas que trabalham e trabalhavam no evento, elas cediam ao realizador do evento, elas cedem até hoje, e cediam e permitiam que esse realizador cedesse a terceiros. Com isso, a gente garantiu esse conteúdo e essa divulgação de uma área que se chama área da moda. Por que eu estou falando isso? Porque há pouquíssimo tempo atrás a gente teve uma situação bem delicada, até de um canal de TV que eu acompanhei. Aliás, teve a briga entre SBT e Globo no que diz respeito ao programa Big Brother. Não sei se vocês acompanharam, que a Globo entendia que o SBT plagiava, enfim.
E a gente teve uma situação num canal de TV bem complicado que colocou a imagem de uma pessoa que foi cedida essa imagem por uma produtora e que não tinha autorização. Na hora do ao vivo, na hora da loucura, muitas vezes isso pode acontecer. O que também tem que tomar cuidado, e o que é importante falar aqui, é que para uma televisão, quando ela faz isso, para um canal de TV, desculpa o termo, mas é dar um tiro no pé, porque um canal de TV, ele tem um poder aquisitivo muito grande e ele tem uma visibilidade muito grande. Então é fato que qualquer pessoa que tiver a sua imagem usada, que não seja para fins jornalísticos, e aí vamos deixar claro, se alguém parar vocês para fazer uma entrevista na rua, é jornalístico. Estamos aqui falando de programas criados, de conteúdo e tudo mais. É fato que vai sim caber uma indenização, e essa indenização, no direito autoral, ela não tem um limite. Não cabe a nenhum juiz e não cabe a nenhum tipo de órgão ou tribunal falar quanto vale a minha imagem. Só a mim mesma vale. Então, a minha imagem, eu posso falar que ela vale de 1 a 1 milhão de reais. Isso não tem nenhum tipo de discussão. Claro que existem regras, claro que existem fórmulas, mas eu tenho o direito de falar que não quero receber R$1 e quero receber 1 milhão porque a minha imagem estava naquele programa, daquele jeito, e isto é personalíssimo. Então é importante esclarecer aqui que hoje, com toda essa possibilidade de uso, quando vocês forem pedir para um autor que ele ceda os direitos da obra, saibam por quanto tempo e para que vocês querem. Para que vocês não tenham que voltar lá e renegociar, ou para que vocês não possam usar mais ou menos. Quando eu digo mais ou menos, é não usar, né? A outra possibilidade é a edição. A gente sempre que fala de edição está falando de obra literária ou obra distribuída através de impressos gráficos, livro, revista, etc., né? Mas hoje em dia, por conta dos meios eletrônicos que a gente tem, os meios digitais, o iPad, que é a evolução maior que a gente tem a questão dos e-books, que são os livros disponibilizados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Que essa edição também tem que ser negociada, né? E essa edição, ela é passível de um contrato de cessão de direitos com previsão de edição. Por que edição? Porque o texto é muito grande, eu não vou conseguir colocar ele na íntegra no meu material, então talvez eu precise editá-lo. Talvez, se talvez, já peça ao autor o direito de editar. A denominação de edição no contrato de composição musical e editora não é um termo correto, porque na verdade ela é administradora da obra, ela não é uma editora, porque ela não modifica a obra, ou a música, ou a letra, ela, na verdade, administra. O termo editora é muito usado, mas ele não tem um sentido jurídico real. A outra possibilidade de uso é a criação de transformação, ou seja, a gente pode considerar novas obras as adaptações. O livro do Harry Potter que virou o filme é uma adaptação e é uma transformação, portanto é uma obra nova. Tá? Um arranjo musical que o Roberto Carlos fez em 1960 ou 70 e um novo arranjo que ele fez para a mesma música agora em 2000. É uma transformação. Tá? A tradução é uma transformação, assim como a criação de versões e de adaptações. Inclusão em outras obras, quer dizer, eu tenho o meu fonograma, Chico Buarque, e vou incluir no disco da Marisa Monte, né? Então, para isso precisa ter autorização. A distribuição de exemplares, que é um direito do autor, mas a lei, no caso, ela coloca o seguinte, que se for intrínseco ao contrato que ele assinou, e aí a gente está falando basicamente de escritores, né? Não tem por que ter a previsão expressa de que a editora ou que a livraria vai fazer a distribuição. Afinal, é para isso que o autor assinou com ela um contrato. Então, nesse sentido de distribuição de exemplares, é uma das poucas situações em que a gente não precisa ter expressamente escrito
distribuição de exemplares. Se o contrato é com uma livraria ou com uma editora, pressupõe que é para divulgação e para circulação daquilo, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui para vocês? A questão da seleção da obra ou da produção da obra que ele deseja receber no sentido de distribuição de exemplares também, tá? Que é o caso de oferta de obra intelectual através de cabo, fibra ótica, satélite, enfim, aqui a gente de novo está passando por essas novas mídias ou novos veículos. Inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem ou digitalização, precisa de autorização. Só para lembrar, a gente está falando aqui dos casos que precisam de autorização do autor e tem que ficar claro que se você pediu para usar o meu texto, se for incluir no seu servidor ou se você for disponibilizar na sua intranet, tem que estar claro isso. E quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Acho que todo mundo que lida com direito autoral já viu nos contratos já viu no contrato aquelas regras, né, ou aquele finalzinho. Cede para, podendo usar, fruir, dispor em qualquer meio que venha a existir ou que venha a ser criado. Acho que todo mundo já deve ter lido isso, né? Essa expressão que todo advogado, né, que todo advogado adora colocar em contrato, ela não é permitida. Ela só é permitida, a única exceção é para o produtor fonográfico, porque ele, na verdade, sabe que pode, de alguma maneira, em relação a essa rapidez da mídia musical, e a gente tem aí muitas situações, ter essa mudança da tecnologia. Então, no caso da música, isso está previsto. No caso da fotografia, não. Então, se você pediu para um autor de uma fotografia o uso específico para ampliar a foto e colocar numa exposição no lobby do prédio aqui do FEComércio, é para isto. Ah, mas é que eu vou criar um material audiovisual para registro. Você pediu para poder captar a imagem para guardar para registro? Não, então não pode. Então tem que ter muito cuidado com o que se pede, porque se não foi pedido, se não foi autorizado, não pode ser utilizado. Falar um pouco de domínio público, que é muito importante. A legislação brasileira determina que as obras são protegidas por um prazo, na verdade, de 70 anos a contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da morte do autor. Então, vamos dar um exemplo clássico. Hoje, 28 de outubro, a pessoa morreu. 70 anos vão ser considerados a partir de 1º de janeiro de 2011, tá? E aí, passou esse prazo dos 70 anos, essa obra, ela não precisa ter autorização de ninguém para ser usada, não precisa pagar direito ou royalty para ninguém, desde que seja sempre respeitado o direito moral. O nome da pessoa tem que estar lá. Agora, tem que ficar bem claro que esse prazo, ele é territorial. Ou seja, a obra, ela vale dentro daquele território. Então, a gente está falando aqui o prazo da legislação brasileira. Se for usar a obra de Mozart, uma obra de outro país, precisa saber como é que é a legislação. A regra é brasileira, tá? Para os autores. Tem uma exceção, que são os autores que faleceram na vigência da lei de 73, que foi a lei que precursora da lei de 98, que eles tiveram os direitos protegidos por 60 anos após a morte deles. E esses direitos, eles foram transferidos para os herdeiros diretamente, pai, filho, cônjuge, em caráter vitalício, ou seja, o direito dessas pessoas que faleceram antes da legislação de 98, eles têm por toda a vida, mesmo que ultrapasse 70 anos. Então, a regra é uma regra que precisa ser muito cuidadosa, porque precisa saber a data que a pessoa morreu, tá? A data que o autor morreu. Obra fotográfica e audiovisual. A obra fotográfica e a obra audiovisual, o direito é protegido por 70 anos, e aí outra vez uma exceção.
contando a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da divulgação da obra. Ou seja, eu criei a obra em 2010, mas eu deixei a minha obra inédita até 2015. Eu divulguei a minha obra em 2016, né? E aí, em 2016, que ela foi divulgada, a partir daí E aí tem a grande questão, o que é divulgação, né? Vamos colocar aqui bem claro, a divulgação é o ato liberal do autor em mostrar para qualquer pessoa, seja para um irmão, seja para uma esposa, seja para um marchand. Essa é a divulgação. Porque quando a gente usa a palavra divulgação, muitas vezes parece massa, né? Parece aquela coisa no jornal. Não, vamos deixar claro. E é bom aqui a gente fazer um alerta que o direito conexo também tem o prazo de proteção de 70 anos e esse prazo é contado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação dos fonogramas, a transmissão realizada pelas emissoras e a execução no caso de representação pública para os demais casos. A obra ela pode ser individual, coletiva ou em coautoria. É importante deixar claro que obra coletiva é mais de 2, coautoria 2, tá? Coletivo, todo mundo tem direito a opinar sobre o valor e todo mundo tem que assinar. Tem que ficar bem claro isso. Às vezes a pessoa fala, eu sou o detentor ou eu tenho uma procuração da Eliana porque a gente fez a obra junto e eu posso negociar. Essa procuração tem que estar clara, tem que ser por instrumento público e tem que ter especificamente o que pode e o que não pode. Não presume em direito autoral nada, nada se presume. É personalíssimo. Essa é a regra. Pensem no nome de vocês, pensem na identidade de vocês. Só existe uma Eliana Signorelli no mundo. Ainda que possa haver homônimo, eu sou única. A minha obra vai seguir a mesma linha de raciocínio. A obra é única. Então, vocês têm que pensar nessa, para poder entender, é muito fácil fazer essa analogia. O que a lei determina que são obras não protegidas? O artigo 8º da Lei de Direito Autoral é claro quando ele fala: não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta lei. Ideia, procedimento normativo, sistema, método, projeto ou conceito matemático como tal. Esquema, plano ou regra para realizar ato mental, jogo ou negócio. Tirando isso, todo o resto é passível de ser utilizado mediante autorização do autor. E o uso da obra de terceiro, a gente faz questão de colocar aqui que ele precisa de uma autorização por escrito. A única exceção é quando vocês, muitas vezes, têm depoimentos em filmes, em que quando a pessoa está depondo, a própria câmera, ela tem, atrás dela, ela tem um texto, ou quando vocês vão em algum local público que tem na parede, vocês já devem ter visto em show, em evento, ao adentrar nessa sala, você concorda que a sua imagem está sendo captada para fins de registro, podendo ser usada ou disponibilizada a terceiros. A gente está falando de multidão. Multidão é impossível você pegar num cinema, num teatro, num show ou mesmo num grande evento a assinatura de todo mundo. Então, nesse sentido, esse aviso ele é de bom tom, porque se a pessoa tem algum problema que a imagem dela possa estar ligada àquele lugar ou àquele momento, e a gente tem situações das mais diversas, ela já sai do local de maneira tranquila para amanhã ela não entrar com uma ação porque ela estava naquele lugar, naquele horário e alguém que não era para ver viu. A gente tem muitos casos e é muito engraçado. Então a gente tem essa tutela, né? Foi uma maneira que se pensou para evitar ações ou para evitar má-fé. Essa autorização que eu estou tanto insistindo, ela tem um modelo próprio, ela é chamada de cessão de direitos autorais. E ela basicamente tem que conter o seguinte: uma previsão de pagamento ou não. Por quê? Quando você faz o contrato ou o termo de cessão de direitos autorais, você tem que esclarecer se ele é oneroso ou gratuito.
tem que ter um prazo de utilização, um território. O suporte onde a obra pode ser veiculada. Suporte aqui estejam cientes e sejam bastante generosos com vocês mesmos, porque tem uma coisa interessante, a pessoa pede autorização para fazer um filme. Ela esquece que o filme vai ter um material de divulgação, ela esquece que o filme vai ter um making off, ela esquece que vai ter um banner, ela esquece que vai ter um spot de rádio, enfim. Para tudo isso precisa de autorização. Para tudo isso. E a finalidade dessa sessão. Para que é, como é que vai ser feito. E se pode ser estendida a terceiros ou não. É importante porque muitas vezes, vou dar o exemplo da fotografia, que eu acho que esse é o mais fácil, né? Quando a gente tá num local, muitas vezes a pessoa fala, posso tirar uma foto sua? Evento, normalmente, né? Vem aquela pessoa, posso tirar uma foto sua? Você fala, pra quê? Não, pro meu acervo. Pode. Você não quer que eu assine nada? Não, não precisa. Né? Eu pergunto porque, no caso, eu sei. Vocês jamais perguntariam. Mas é assim, não precisa. A pessoa tirou a foto, guardou. Um belo dia, tá lá, um banco de imagens, alguém olha aquela foto e fala, nossa, eu quero usar essa foto. Como é que vai ser localizada essa pessoa? Impossível. Então, aquela foto passa a ser um produto completamente impossível de ser utilizado. Se você pensar num profissional, que é o fotógrafo, que sobrevive da venda da foto ou da sessão da foto, não tem por onde. Ele vai ter que, de alguma maneira, se organizar para ter um modelo de sessão o mais genérico possível. E ele, acima de qualquer um, tem que ceder a terceiros. Um fotógrafo não sobrevive se ele não puder ceder a terceiros. Ainda que ele seja incrível, ainda que seja um fotógrafo da National Geographic, contratado da National Geographic, ele está tirando a foto, ele é autor daquela foto. O retratado daquela foto está pousando para ele. Então, quando eu poso para ele, eu tenho que saber que ele vai disponibilizar para um terceiro que pode disponibilizar em qualquer suporte, ou seja, material impresso, material eletrônico, que pode ceder para um canal de TV, que pode amanhã vir a ser comprado por um outro, que pode vir ser, a empresa pode vir a ser fundida com outra, e daí todo esse acervo passar a ser de um terceiro. Então, hoje, o que a gente percebe, e nosso maior entendimento no escritório, é em alertar as pessoas no seguinte caminho. Pense mais sempre para você não se surpreender, porque não é uma coisa fácil. Então, por exemplo, o caso de um ilustrador. A gente teve há pouquíssimo tempo o pai e o filho, 2 grandes ilustradores falecidos numa situação completamente inimaginável, ou seja, um assaltante foi lá e matou os 2. Gente, assim, essas 2 pessoas têm uma obra imensa, têm uma série de coisas. Se você não tiver, ou se não foi discutido com eles a possibilidade de uso, concessão e tudo mais, até que seja aberto o inventário, até que aconteçam as coisas, está suspenso esse direito. Mas vamos lá, ainda que aberto o inventário, os herdeiros continuem respeitando a vontade dos autores e tudo, ainda assim, se eles não autorizaram lá atrás que você podia usar a ilustração deles em qualquer mídia, você vai ter que renegociar tudo de novo. E o que você pagou é perdido. Isso é um caso. Vamos num outro caso. Caso de uma pessoa que decidiu que ia fazer uma exposição de arte no Brasil. Estava fazendo exposição de arte no Sesc, maravilhoso. Veio um grande investidor, adorou a exposição e quer levar para fora. Não pode. Por quê? Porque essa pessoa não tomou o cuidado de discutir os direitos autorais, de levar essa exposição para fora do país, ou de poder ceder a terceiros, ou de poder fazer dessa exposição um documentário que possa ser veiculado ou na internet ou na televisão. Então, a gente percebe assim, a questão do direito autoral, ela passa por caminhos muito sinuosos, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas ele falou que eu posso usar. É muito engraçado, e a gente não está falando aqui de leigos, a gente está falando de grandes nomes. Não, eu combinei que eu vou usar e vou pagar tanto. E onde está escrito? Não, está entre nós. Amanhã essa pessoa acorda, se arrepende,
ela entra com uma ação de busca e apreensão de todo esse material, ela entra com uma ação de indenização sobre o uso indevido dessa imagem. Então tem que ser por escrito, a questão não é muito simples. E aqui eu coloco o seguinte, a questão da autorização, ela é realmente complexa, por isso é melhor a se fazer, em caso de dúvida, pede por escrito. Pede por escrito, assim, porque senão você fala, não, mas a gente combinou. Não é bem assim. Vamos falar dos casos em que a lei também determina em que essa autorização não é necessária. Então, a gente tem no artigo 46 e 47 da Lei de Direito Autoral o que não precisa de autorização. A lei também deixa claro e, portanto, é um amparo legal. Citação de livro. Vamos aqui fazer um parênteses. Citação. Então, o livro tem 10 capítulos. Eu usei 8. Ah, mas é citação. Gente, é bom senso. Se tem 10 capítulos, 80% não vai ser citação. Então, muitas vezes também tem essa grande discussão, né? Então, citação, é claro, e de bom tom, que seja de 10% a 15% do material original. Mais do que isso, vamos lá, se a obra for muito extensa, mas não dá para passar de 20% a 30%, porque já não é citação, desculpa, não é mesmo, né? Revista e jornal com pequenas passagens para estudo, crítica ou polêmica, parafrases e paródias. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente coloca. A reprodução da obra a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la vai depender de autorização do autor. Então aquela coisa de, mas eu peguei aquele texto do Luiz Fernando Veríssimo porque eu estou fazendo faculdade de letras, então eu peguei aquele texto e eu estou comentando, eu estou adaptando, eu estou, na verdade, fazendo um ensaio sobre aquilo. De jeito nenhum. Ele tem que autorizar. Ainda que seja para uso didático. Tá? E aqui eu trouxe umas dicas, que eu acho importante, né? Porque no dia a dia eu não sei com o que as pessoas aqui trabalham, mas é importante lembrar. Crédito ao nome do autor. Então, é um direito moral e obrigatório. Caso não haja nome do autor ou esteja errado, pode sim incidir indenização. A citação, que não depende de autorização prévia, porém não permite a reprodução integral do texto, deve ser feita de forma que ajude o leitor a captar a ideia da obra. A reprodução integral, a fim de agilizar o processo de autorização, pode ser firmada uma parceria com uma editora, às vezes é mais fácil do que com o próprio autor. Depoimentos, depende de autorização por escrito, pois a maioria deles revela a intimidade do depoente. Músicas. As músicas são compostas por letra e melodia. Normalmente você tem que pedir a autorização do autor, da editora ou da administradora, e caso ela tenha sido gravada, da gravadora. Essa autorização, ela normalmente é cedida em caráter oneroso. Dificilmente vocês conseguem, e esse oneroso é para cada um deles, às vezes, tá? As fotos, elas dependem de autorização do fotógrafo e do fotografado. Tem que ficar claro que o direito de autor aqui é dos dois, a imagem da pessoa. Domínio público, em regra, a obra cai em domínio público após 70 anos, contados a partir da morte do autor. E a gente hoje tem o uso do Common Creative, que alguns autores disponibilizam o trabalho na internet com a licença especial para uso didático. E às vezes até uso livre. A gente já tem visto muito isso no mundo e no Brasil a gente está começando a ver. Falei no começo sobre o registro das obras, que não é regra para que se garanta o direito autoral, porém é possível registrar para garantir o cumprimento dos direitos. É um caminho mais curto? Depende, se for uma obra muito polêmica, se a autoria for muito polêmica, talvez. Obra de artes plásticas, não basta a autorização do proprietário da obra, é necessária a do autor ou a do marchand. Então, por exemplo, eu vou na casa de uma pessoa e vejo lá que ele é dono de um quadro incrível. Eu falo, gente, eu queria tanto pôr na revista, posso? Não pode, porque eu comprei, o quadro é meu, fique à vontade. Não. Ele comprou para uso próprio, é dele.
Quando ele cede para um terceiro, eu preciso perguntar ao autor se eu posso, ou no caso de uma galeria ou de uma exposição para o marchand, tá? Ilustração, então ela pode ser feita sim por encomenda de terceiros e utilizada por terceiros. Esse direito patrimonial, no caso, ele é cedido totalmente a esse terceiro, então o autor perde a prerrogativa do direito patrimonial, mas não perde o direito moral. E a bendita internet, onde os textos jornalísticos dependem de autorização, e para a publicação na internet as regras são as mesmas que qualquer outra publicação. Ela é só um veículo, gente. Então a internet, ela tem uma coisa que é assim, ela veio ser um acelerador. O Brasil não tem uma legislação ruim, mas ele não tem uma administração de procedimentos competente. Então, quando a gente fala de internet, muita gente fica revoltada. Ah, porque a internet acabou com o meu direito, porque o Napster, porque o MP3. Não é a internet. A internet está lá, ela é tão veículo quanto é a rádio, quanto é a televisão. Aqui a internet, ela tem uma celeridade maior e ela tem uma fiscalização infinitamente menor, tá? A tradução é necessário, autorização para a tradução, para a adaptação também, tanto do autor do texto original quanto do adaptador. Revisão de texto, não cabe direito autoral em revisão de texto, gente. A revisão não é a edição, são coisas distintas. E a edição, que são os últimos ajustes na obra, aí sim a gente está falando de direito autoral e aí cabe sim o pedido de cessão. Edição gráfica, que é aquela revisão estética do formato da obra, também não se trata de direito autoral. Agradecimento, também não cabe direito autoral, porque são aquelas pessoas que de alguma maneira contribuíram e que a gente de alguma forma está ali fazendo, está colocando o nome da pessoa gentilmente, mas isso não significa que ela tenha algum direito autoral. E a edição de texto, que eu repito aqui, que de novo eu falo, que não sei porquê, mas essa coisa deve ser importante na minha cabeça. Tem 2 sites que eu acho bacana vocês verem, que é o Creative Commons .org.br, que é importante para vocês verem se vocês precisarem usar, né, muitas obras. E o site do governo federal, Cultura.gov.br, que é a cultura, o Ministério da Cultura é o órgão controlador de direitos autorais. Só para vocês saberem, tem hoje uma grande discussão, já foi feito até o começo desse ano, foi levantada uma questão de consulta pública sobre a ideia de se fazer uma nova legislação de direito autoral, objetivando algumas coisas que basicamente mudariam o direito do autor no que diz respeito à disponibilidade da obra. De um lado a gente tem editoras, gravadoras, televisão, enfim, brigando para que isso não aconteça. De outro a gente tem autores, a polêmica é grande. Eu não tenho uma posição definida ainda, mas eu vou colocar para vocês que a lei que existe, ela é bastante interessante sob o aspecto de proteção. Assim, ela é uma lei quase que perfeita. Quando ela não trata dos veículos, por equiparação, a gente fala da internet, a gente fala da telefonia celular, a gente fala do Blu-ray, do DVD e por aí vai. Então, eu acho que mexer na lei de direito autoral nesse momento não é a necessidade maior no país. A necessidade maior é mexer no processo, na forma que a lei autoral de alguma maneira é fiscalizada pelo poder público. Então, acho que é mais importante criar mecanismos de defesa que possam atuar mais diretamente do que modificar a lei. Era isso, super obrigada. Voltamos, doutora Eliana, agora para responder as questões feitas, enviadas via portal e também aqui pelos presentes na palestra, né? Primeira questão. Quando uma empresa de engenharia e construção contrata um fotógrafo para fotografar um projeto, de quem é o direito patrimonial desta imagem, da construtora ou do dono do projeto? Deixa eu, antes de responder, falar assim, independe do segmento. Então, a pessoa escreveu uma empresa de engenharia. Independente do segmento,
a gente precisa analisar o contrato. Então, quando a empresa de engenharia contrata um fotógrafo, o contrato está lá o objeto da prestação de serviço, qual seja, ele foi contratado para tirar a foto daquele projeto e para entregar a foto para a empresa. É uma obra denominada obra por encomenda. Essa obra por encomenda, na verdade, ela é do encomendante. Eu tenho um exemplo muito clássico. O Papa encomendou do Michelangelo a Capela Sistina. Nem por isso ele é o autor da Capela Sistina, mas ele é o encomendante. Então a capela e todo o teto maravilhoso que foi criado está lá. Agora, Michelangelo continuou sendo autor e o direito moral, o nome dele continuou. No caso desse fotógrafo, se o contrato especificamente tratava de obra por encomenda, estava claro que era para tirar a foto e estava claro que essa foto seria uma foto para fins X, Y ou Z, a única coisa que este contratado fotógrafo tem direito é ao crédito do nome dele, tá? Segunda questão, o nome do fotógrafo deve ser obrigatoriamente citado ou podemos utilizar acervo da empresa tal como crédito? Acabei de Já responder, foi respondida. né? Próxima questão, a mudança de suportes para preservação, exemplo, LP para CD ou VHS para DVD, implica em direitos autorais? Vou contar uma coisa para vocês. É crime quando eu compro o meu CD e baixo no meu iPod. É crime. Porque eu estou mudando o suporte. A preservação, ela não é, de forma alguma, uma escusa, uma possibilidade ou uma atenuante no caso do direito autoral. Cabe ao autor entender se ele quer que essa obra seja preservada ou não. Eu falei isso ainda há pouco. Só a ele cabe, ainda que seja obra rara. Nesse caso, existe sim aqui a infração na medida em que está mudando o suporte. Não é preservação. Como proceder com os passivos dos arquivos, ou seja, imagens fotográficas que são importantes, mas que têm autoria desconhecida e personagens idem? Aqui a gente tem aquele exemplo, né, de muitas vezes a gente vê foto de menininha andando sozinha na rua e tem aquela foto em preto e branco linda que faz um sucesso enorme. É muito complicado. Essa foto, primeiro, eu entendo a problemática de não saber quem tirou e de não saber quem é que foi retratado ali. Mas usar essa foto é correr o risco de ter a qualquer momento a pessoa retratada ou a pessoa que fotografou pleiteando indenização pelo direito autoral. O que pode ser feito e o que a gente às vezes sugere é que se coloque, dependendo do interesse e da necessidade, que use isso e que se coloque falta de informações ou falta de possibilidade de reconhecimento de autoria e de retratado e deixe claro que, ainda assim, o retratado pode pedir busca e apreensão e indenização. Então, precisa mensurar o risco. Como o direito autoral trata de coisas muito, muito intangíveis, tem que ser visto caso a caso. No nosso escritório, a gente tem uma postura muito conservadora. Então, no nosso caso, não use a foto. Não é possível que não possa ser substituída por outra bastante semelhante ou com o mesmo conteúdo que possa dar o mesmo objetivo que se pretendia. Tá? A próxima, os arquivos e bibliotecas têm como prática a digitalização e a microfilmagem de livros e documentos para fins de preservação dos originais e para facilitar o acesso público, sobretudo as obras raras. Nesses casos, também é preciso de autorização dos autores para modificação de mídias? A gente tem que analisar aqui, vale a pena analisar sob a ótica do interesse comum. Então, quando a gente fala de biblioteca, a gente está falando de um interesse comum. O que precisa ser visto pela ótica do direito autoral, existe aí sim uma necessidade
pela ótica do direito constitucional ou pela ótica da preservação de uma biblioteca que tem interesse nacional, a gente pode ter excludentes, ou seja, é sempre aquele conceito de... eu duvido que tenha um autor que vai entrar com uma ação contra, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa. O objeto é tão maior, o interesse coletivo é tão pertinente que ele não vai fazer isso. Mas se for usar a regra especificamente, teria que ser solicitado sim. Em um arquivo histórico onde as fotos chegam através de doação, qual o limite para a divulgação dessas imagens? A maioria das vezes desconhecemos a identidade do fotógrafo. Eu não entendi a pergunta. Na verdade, são doações de materiais fotográficos. Por exemplo, eu trabalho num arquivo histórico. Uhum. As pessoas disponibilizam material. Elas trazem o acervo delas, fotos Tá. que era de um jogo, no caso é um clube esportivo, de jogos, de equipes, de passeios, de viagens e tudo mais. Elas trazem e fazem a doação. Elas possuem as fotos, e essas fotos fazem parte do nosso acervo. E daí a gente disponibiliza através da internet, às vezes para vídeo, exposições. Olha só, o que está sendo colocado aqui é assim, eu como um instituto ou uma empresa, eu recebo doação de material fotográfico ou audiovisual, né? Para que eu possa, de alguma maneira, tornar isso, sendo um clube, né? Que é um clube, pelo que eu entendo, poder mostrar a história ou a trajetória dessas pessoas de uma maneira muito mais social do que qualquer coisa. Na medida em que vocês aceitam essa doação, vocês têm que ter um termo de cessão de direitos onde essa pessoa assina, se responsabilizando pela veracidade das fotos, pela integridade desse material e cedendo para vocês com uso específico e permitindo que vocês cedam a terceiro. Por exemplo, quando eu tenho uma foto da minha família, eu, meu marido e meus filhos, e cedo essa foto para vocês, para que vocês possam utilizar ou disponibilizar em painel no clube ou no site oficial do clube, eu não posso assinar a autorização em nome do meu filho e dos meus maridos, dos meus filhos e do meu marido, em sendo meus filhos maiores, porque é personalíssimo. Então, cada um dos retratados nessa foto tem que autorizar. E mais do que isso, eu tenho que garantir que esta foto é caseira e que essa fotografia não vai ofender nenhum direito de autor ou de fotógrafo. Porque quando eu dou um destino diverso para minha foto caseira, que é isso que eu estou fazendo, eu estou tirando do meu ambiente familiar e estou levando para um ambiente social de um clube que tem todo um outro intuito, ou que tem o objetivo de divulgar para mostrar que eu sou bacana, ou para mostrar minha carreira, ou para... Enfim, não importa. O que acontece é que, na medida em que isso se tornou público e o uso é diverso, eu tenho que autorizar. Ainda que eu tenha tido, ainda que tenha saído de mim a vontade de doar. É fácil de legalizar, mas precisa ser legalizado isso. Gostaria que você falasse um pouco mais dos direitos autorais da moda, pois sou estudante e estou em fase do TCC. O direito autoral da moda, ele vai pelo mesmo caminho de qualquer segmento. Eu usei a moda porque, assim, ela é uma das áreas mais novas, diferente do cinema, diferente da TV, e a moda, ela é deveras informal. Então, eu usei a moda mais nesse sentido exemplificativo, mas ela não tem diferença nenhuma. Precisa da autorização, territorialidade, o local, qual é o suporte que vai ser usado, por quanto tempo vai ser usado, se pode ser cedido a terceiro ou não. A mesma coisa, tanto no que diz respeito a modelo, quanto a fotógrafo, quanto a camareira, quanto a estilista, para todo mundo. Então, é assim, a moda é só o segmento, assim como a empresa de engenharia, assim como o clube. O direito, ele vale para qualquer segmento, tá? Como fica sobre o item 4 de apenas o autor assegurar a integridade da obra quando uma segunda pessoa cria uma obra sobre outras obras? Exemplo, faço uma colagem de fotos que não são minhas. Opa, vamos lá, devagar.
Então é assim, uma coisa é obra nova, outra coisa é pegar uma obra existente, sem conhecimento do autor, sem autorização, ou pegar várias fotos que existem e falar que é uma obra nova. Não. Vamos definir aqui. O autor, ele tem o direito de defender a obra acima de qualquer terceiro. Quando existe uma nova obra, para que essa nova obra seja realizada, ela precisa ter autorização do autor. Então, no caso de colagem de fotos, a gente teve uma exposição há uns anos atrás que era exatamente um patchwork de fotos. E aí, essa colagem nada mais é do que uma edição ou uma alteração da foto, porque ela deixa de ser uma obra única e passa a ser uma obra coletiva, vamos colocar assim. Precisa de autorização do autor, senão existe aí uma infração ao direito de autor. A colagem é uma obra nova, mas precisa de autorização dos fotógrafos ou do fotógrafo que tinha a obra original. Se por contrato for assinado que só a produtora tem direito sobre a obra final, é preciso pagar os direitos conexos a atores de um curta, por exemplo? O que vale, o contrato ou a lei? Sempre a lei, sempre a lei. Agora, tem uma coisa que não está claro aqui na pergunta. Na verdade, assim, eu acho que eu entendi. Existe uma produtora, que é uma pessoa jurídica, que representa os direitos de um grupo de atores que fizeram um documentário. Então, fizeram um documentário. A produtora assina o contrato em nome dos outros ou dos parceiros ou, enfim, das pessoas que estão no curta, mas cada pessoa assina individualmente como interveniente. A cessão de direitos não é da pessoa jurídica, é da pessoa física. Então, esse contrato que está entre produtora A e empresa B, ele não vale para direito autoral, porque não cabe à produtora ceder os direitos. Todas as pessoas envolvidas, sócios ou não da produtora, têm que ceder os direitos de forma personalíssima. Então, nesse caso, esse contrato ele tem aí uma irregularidade, desculpa, que precisa ser sanada. Então, nesse caso da pergunta, o que continua valendo é a lei, com certeza. Esse contrato ele está passível de ser anulado. E a última pergunta é: publicação em site portfólio de fotógrafo de fotos de sua autoria, realizadas com modelos para um cliente. Modelo autoriza veiculação pelo cliente por determinado período. Fotógrafo não tem direito de publicar seu próprio trabalho em portfólio sem autorização expressa dos modelos? E na pasta de portfólio pessoal, para mostrar um a um? Vamos aproveitar essa pergunta para dar uma dividida. O portfólio nada mais é, né, do que o meu currículo. Agora, quando eu disponibilizo o meu portfólio, fotos de clientes, eu estou correndo dois riscos. Primeiro, o meu cliente pode não querer divulgar para ninguém que é meu cliente. Então, começa aí um problema ético. E segundo, o direito autoral, porque o portfólio é o meu trabalho. E o meu trabalho não necessariamente precisa mostrar a imagem de um modelo ou de uma pessoa. Não é isso. Então, nesse caso, existe sim uma infração, a não ser que seja solicitado. Vocês já devem, a gente vê muitos casos de pessoas que falam, olha, posso colocar o nome da tua empresa no meu site? Posso colocar a sua foto? Acabei aqui de estar falando com a Dulce, por exemplo, a palestra aqui o SESC registra e disponibiliza. Eu assinei um termo de cessão completo. Sem isso, não teria uma relação saudável. Então, ainda que seja por uma causa justa ou por uma divulgação de trabalho ou por uma necessidade de mostrar para o mercado o quanto eu sou competente ou o quanto eu faço um trabalho diferente, o retratado tem que autorizar não só sob o aspecto do direito autoral, pelo aspecto ético também. Eu posso não querer divulgar que fiz um trabalho como modelo. É um direito que eu tenho. Tá? Acho que só.
Bem, encerramos. Eu queria agradecer, doutora Eliana, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito importante. Eu acho que todos tem uma nós. falha na minha comunicação, eu não sou muito boa de marketing e algumas pessoas pediram o meu contato, então eu acho que é melhor até eu deixar para que não fiquem ligando aqui no SESC. Então, assim, o nosso endereço é na Teodoro Sampaio, 744, Conjunto 58. O telefone é o 3063, nem eu mesma sei, é uma loucura, 1768. E o nosso site é www.signoreliassociados.com.br. Tá? Estou à disposição, inclusive, para poder tirar dúvidas e outras, enfim, para somar. Eu acho que a gente vem para somar. Obrigada a vocês, foi um prazer. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Em nome do SESC São Paulo e do SESC Memórias, agradeço a presença de todos e até o mês que vem, na última quinta do mês. Mais uma palestra encerrando o ano. Muito obrigada.